Boa noite a todos e todas. Bom, no dia a dia da escola pública, o diretor exerce um papel de liderança e gestão junto à comunidade escolar. Então, considerando as práticas cotidianas, ele atua como um educador que incentiva a participação democrática, envolvendo professores, alunos e familiares nas decisões, respeitando a diversidade e promovendo um ambiente colaborativo, ou adota uma postura autoritária, centralizadora e burocrática, reproduzindo um controle rígido que restringe a autonomia e a participação da comunidade escolar. Portanto, declaro aberta essa sessão de tribunal dos júris da escola, hoje julgando o diretor da escola pública, Marcos Andrade, aqui presente. Ele é acusado pela promotoria de exercer um mandato autoritário, centralizador e estritamente burocrático, ferindo os princípios ferianos de autonomia e as diretrizes da gestão democrática da LDB. A defesa, por sua vez, alega que o réu atua como mediador pedagógico dentro das amarras e limites impostas pelo próprio Estado. Bom, vou passar agora a voz para a promotoria para poder dar as suas... Convido para o momento o réu, o senhor Marcos Andrade, para prestar os seus esclarecimentos à promotoria. Senhor Marcos Andrade, o senhor jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade? Eu juro. A promotoria pode se manifestar. Boa noite a todos, ao juiz, ao réu, aos advogados aqui presentes e às testemunhas também. Bom, senhor diretor Marcos, o senhor afirma em sua linha de defesa que a burocracia do sistema e os prazos curtos obrigaram a tomar decisões rápidas para manter a escola funcionando. Sendo assim, responda objetivamente. Em qual normativa circular ou instrução da Secretaria de Educação consta que o senhor deveria suprimir a área destinada à sala de informática dos alunos para aumentar o tamanho do seu próprio gabinete de direção? Boa noite, meritíssimo, senhores do júri, senhores promotores e todos aqui presentes. Bem, não há nenhum documento que diga estritamente isso. Apenas o que está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira é que devemos, uma vez como gestão escolar, promover todos os meios necessários para guardar documentação e prontuários que diga respeito aos alunos, aos ex-alunos, por até décadas. E, portanto, devido a certas mudanças de rota que ocorrem não por parte da escola, uma vez que a escola não é quem dita a verba que vai ser entregue, e sim a secretaria, tivemos que fazer mudanças de rota com o objetivo de manter o que se segue na LDB, resguardar a nós mesmos como comunidade escolar, resguardar também aos alunos para que não haja nenhum tipo de contratempo no dia a dia, no funcionamento da escola. Portanto, mantendo assim o funcionamento normal. Satisfeito. Considerando que a ata da 7ª reunião ordinária do Conselho Escolar aponta a aprovação unânime do projeto original em 10 de março de 2026, por qual motivo legal o senhor não convocou extraordinariamente este Conselho para deliberar sobre as alterações estruturais e a redução dos banheiros dos estudantes, optando por executar a obra à revelia do colegiado? Bom,
como falado anteriormente, e assim como constam nos autos, né, desse processo, a verdade é que a escola já havia requerido anteriormente a expansão da sala anexa com este objetivo de guardar a documentação. Assim como fala Vitor Paro em sua obra, o que foi decidido graças a esse desvio de rota por conta de reduções e também de certos atrasos que não cabem à nossa escola, mas sim à secretaria na questão das verbas, tivemos que fazer essa obra anteriormente. Não significa de forma alguma que vai ser inibida a reforma dos banheiros dos alunos, dos estudantes, certo? E na verdade, como constam nos autos, o pedido de verba para a expansão do meu gabinete, da minha sala, da direção, que no caso não foi por nenhum motivo de luxo, e sim realmente com o objetivo de guardar a documentação, eu havia pedido essa verba anteriormente à verba da reforma do colégio, e assim como consta nos autos. Então, uma coisa não inibe a outra, é apenas mudança de rotas estratégicas que temos que fazer com o objetivo de manter a escola funcionando, sem prejudicar os nossos estudantes. É uma infelicidade, mas vamos trabalhando para que tudo ocorra da melhor maneira para todos. Ok, satisfeito. Agora eu chamo o advogado da acusação para fazer a próxima pergunta. Boa noite a todos. Senhor diretor, o senhor mesmo declarou que é visto como, abre aspas, chato, fecha aspas, por sempre lembrar regras de convivência. Isso consta nos autos do processo como uma declaração sua. Essa perspectiva de ver o senhor como um ser chato no ambiente escolar, ela partiu apenas dos alunos em relação justamente a essas normas, né, de comportamento, de convivência social, ou ela também partiu do meio dos nobres colegas docentes que também já relataram nos autos deste processo atitudes, né, que vão de forma contrária ao discurso apresentado pela defesa, inclusive com uma frase que deixou a nossa banca muito surpresa, que foi você sabe o que você está falando? Só uma pergunta que fica. Essa perspectiva de que o senhor é visto como chato dentro do ambiente escolar, partiu de quem, por quê, como e como isso afeta a sua gestão? Veja bem, querido nobre promotor, uma vez que eu sou um professor na função de diretor, cabe a mim sempre lembrar a todos, seja alunos, seja colegas docentes, que existem sim as normas de convivência e, no entanto, isso não invalida de forma alguma a capacidade dos professores e dos próprios estudantes. Esse termo que muitas vezes nós mesmos, né, qualquer um que é da gestão escolar sabe disso, né, não nasce exatamente de um grupo, mas uma idealização negativa que se tem da figura do gestor, e como o próprio Paro fala, é do papel do diretor engolir toda a burocracia, toda a normatividade que é dada à escola por parte de legislação, por parte de secretaria, com o objetivo, né, de manter a atividade dos docentes seguindo da melhor forma possível, né? Ou seja, ali a minha função é uma atividade meio para que o professor consiga com tranquilidade executar seu trabalho. Então não parte de um grupo em específico, é só, infelizmente, uma ideia que nós temos em nossa própria sociedade, em geral, a visão desse gestor chato, entre aspas. Ok. Obrigado, senhor promotor. Aí passo para os advogados.
Boa noite, senhor juiz, boa noite, amigos, boa noite, meninas. Senhor Marcos, diante desses fatos, o senhor, como experiente professor, experiente gestor, venho aqui para lhe perguntar ao senhor, o senhor, segundo Paulo Freire, segundo Lucchesi, o que é gestão escolar? Bem, nobre advogado, veja, não há um único gestor escolar que não entenda que o seu próprio trabalho parte da função de manter a escola funcionando na normalidade e dando a máxima liberdade aos professores em sala de aula. Essa liberdade que também não pode ser vista também como desleixo, certo? Então, a gestão escolar é isso, é essa função, é tornar todos os meios possíveis e alcançáveis, palpáveis, para que os professores façam seu trabalho, para que os alunos tenham o melhor aprendizado. Assim como fala Paulo Freire na sua obra Pedagogia da Autonomia, o processo de ensino é um diálogo, é um movimento dinâmico e dialético entre saber fazer e pensar no que fazer. Essa é a gestão escolar para mim. A defesa está satisfeita. Agradeço. Mais nenhuma pergunta? Não, satisfeito. Não. Senhor Diante do exposto, está liberado o réu e solicitamos que a acusação apresente a sua tese de acusação. A tese de acusação. A promotoria apresente a tese de acusação e, posteriormente, a defesa, a sua tese de defesa. Por favor, senhor advogado. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Tá? Vou ler aqui a nossa tese da acusação do réu. O diretor da escola pública, na prática cotidiana, atua predominantemente como um gerente autoritário que replica a lógica centralizadora e burocrática do sistema educacional, afastando-se dos princípios da gestão democrática previstos na legislação e nas pedagogias críticas. Ao concentrar decisões sem diálogo, que é o que acaba acontecendo nas escolas, impor normas rígidas sem escuta e limitar a participação efetiva dos professores, alunos e familiares, ele legitima um modelo de educação excludente, verticalizado e pouco sensível às necessidades reais da comunidade escolar, comprometendo o processo educativo e a construção de uma escola cidadã e plural. Essa postura fere as diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, que estabelece a gestão democrática e contraria as propostas de Libânio e Paulo Freire, que defendem a autonomia, o diálogo e a interação horizontal como fundamentos para a transformação educacional. Diante do exposto, vamos ouvir a tese da defesa. Excelentíssimo senhor juiz, caros colegas do Ministério Público, senhoras e senhores, boa noite. A tese da defesa. O diretor da escola pública exerce um papel fundamental de educador, comprometido com a gestão democrática, buscando conciliar as demandas legais e institucionais com a realidade da comunidade escolar, promovendo a participação plural e o diálogo entre todos os segmentos da escola. Ele atua como mediador, articulando os espaços de escuta e decisão coletiva, conforme orientam a LDB e as concepções de Libânio, Paro e Paulo Freire. Valorizando a autonomia dos profissionais e o protagonismo dos alunos. Mesmo diante de desafios e limitações do sistema, o diretor pauta sua gestão em princípios democráticos, educacionais e pedagógicos, estruturando um ambiente escolar que respeita a diversidade, fortalece vínculos e estimula a construção coletiva do saber e da cidadania. Muito obrigada. Com as apresentações da tese da promotoria e da defesa, vamos abrir a chamada das testemunhas. Por favor, começamos com a acusação. Que se apresente a testemunha de acusação, a professora. Bom,
Ana Beatriz, você está aqui hoje não como alguém que busca vingança, mas como alguém que teve algo muito importante violado. Poderia descrever ao júri e a todos aqui presentes qual foi o episódio que a fez sentir que sua autonomia como educadora havia sido desrespeitada pelo diretor? Excelentíssimo juiz, advogados de defesa, promotoria, uma boa noite a todos. O episódio que mais me marcou enquanto a gestão do diretor foi durante a elaboração do PPP, que é o Projeto Político Pedagógico da Escola. Ele é um documento fundamental que vai pautar o andamento, o segmento da escola daquele período. E ele aconteceu de uma forma muito corrida, foi avisado em cima da hora e tivemos que decidir tudo, decisões já prontas praticamente, em 2 horas ali de reunião, que foi avisada em cima da hora. Tentei várias vezes conversar com o diretor, apresentar uma proposta pedagógica que havia sido construída, pensada nas necessidades reais dos alunos, dos outros professores, mas eu não obtive respaldo pelo diretor. Ele não me senti ouvida enquanto professora, eu me senti desrespeitada com todas as atitudes dele. A forma como ele se referiu quando eu tentei dialogar com ele, falando, você sabe com quem você está falando? Foi um momento que eu senti a minha autonomia profissional enquanto educadora, enquanto professora desrespeitada. Me senti como alguém que não era capaz de contribuir para o dia a dia da escola. Você mencionou que suas propostas foram ignoradas e que o conselho escolar foi esvaziado da participação real. Como era na prática o funcionamento desses espaços e o que mudou quando você tentou exercer sua voz? Na prática, muitos espaços participativos funcionam apenas formalmente. Eles existem ali no papel, mas na hora acaba tudo centralizado nas mãos do diretor. O melhor exemplo foi justamente o que me deixou mais indignada, foi justamente na elaboração do PPP. Fomos comunicados no mesmo dia, ali, 10 minutos antes de acontecer a reunião que já estava previamente marcada. Porque tem prazo, a gente precisa cumprir o prazo, tem que entregar o prazo, não deu tempo para a gente debater, para a gente discutir o que seria melhor para os alunos. Foi algo que foi posto ali na mesa e a gente teve que acenar, concordar e foi aquilo, entendeu? Então, naquele momento, eu percebi que muitos dos meus colegas, eu mesma, pararam de acreditar que a gente tinha voz enquanto participantes da comunidade da escola. Acredito que seja isso. Você usou a expressão, sabe com quem está falando, ao descrever a postura do diretor. O que esse episódio representou para a senhora, enquanto profissional e ser humano, e que tipo de ambiente essa postura criou para os demais educadores? Quando eu presenciei essa postura, ele só havia confirmado para mim uma percepção que eu já havia tido dele há bastante tempo. Naquele processo, os professores foram chamados às pressas para discutir algo que seria fundamental. E a expressão que ele utilizou comigo particularmente, sabe com quem está falando, simboliza exatamente isso. A ideia de que a autoridade do cargo dele estaria acima da construção coletiva das decisões, contrariando tudo que eu acredito que seja uma gestão democrática, que vem ali com a participação da coletividade, dos professores, dos alunos do conselho escolar, pensando no todo e não apenas em uma decisão para cumprir prazos por desorganização da gestão. Então, esse tipo de postura cria Vamos conter na pergunta, por favor. Claro. Esse tipo de pergunta, como ele se referiu a mim, cria um ambiente de insegurança para os demais professores. Ele acaba criando uma insegurança mesmo nos demais professores. Muitos deles passam a evitar expor as suas decisões e acaba ficando por isso mesmo. Ok, muito obrigado, Beatriz. Encerra aqui as perguntas. Obrigado. Passo a testemunha para os advogados de defesa. Boa noite a todos. Então, professor, boa noite. Boa noite. Participação. A defesa faz a senhora afirma que o diretor exige uma obediência cega, né? Ele
Ele exige de todos que apenas sejam executores de regras. Sobre o compromisso da verdade, né, e sobre perante o júri, a senhora pode segurar mesmo que essas metas, prazos, relatórios que são passados pelo réu foram inventados por ele de uma hora para outra ou foram realmente requisitos da Secretaria de Educação que ele tem que cumprir? Olha, eu reconheço perfeitamente que existem exigências e prazos que vêm da Secretaria de Educação, mas a origem da ordem não justifica a forma autoritária e desorganizada como ela é executada internamente. Paro explica muito bem essa contradição quando ele fala que o diretor se torna um mero preposto do Estado, onde ele apenas passa a ser um prestador de contas e é um transmissor, digamos assim, dessas exigências. Ele acaba absorvendo as exigências, os prazos e tudo mais, e jogando isso para cima dos professores como se fosse uma responsabilidade nossa. Com toda certeza, ele recebe esses prazos com antecedência e cabe a ele, enquanto gestor, organizar isso de forma elaborada, né, de forma antecipada, para que todos possam participar dessa forma, entende? Então, quando o diretor ele usa essa pressão externa como uma desculpa para poder impor esse projeto político-pedagógico sem uma descrição, ele está usando a burocracia como um álibi para centralizar o poder e anular toda a participação dos demais que deveriam ali fazer parte da comunidade escolar, como os professores, numa decisão tão importante quanto o projeto político-pedagógico. O próprio Vitor Paro nos assegura que o próprio diretor, né, ele não tem jurisdição real contra as demandas. E eu pergunto à senhora, já que a senhora se acha insatisfeita, a senhora, com essa preocupação, vai diariamente ou semanalmente à secretaria buscar essas demandas que a senhora se diz arbitrária e sem prazo? Como eu falei quando eu estava conversando com o advogado da promotoria, eu procurei várias vezes a figura do diretor pessoalmente, porque nós temos acesso a ele, para apresentar um projeto que foi construído juntamente com os professores, pensando... Eu estou respondendo a sua pergunta. Conforme você me perguntou se eu buscava a secretaria para poder apresentar ou buscar a participação. E eu estou afirmando que sim. Busquei o diretor para poder apresentar um projeto político-pedagógico, que é o motivo da minha insatisfação, o motivo do meu desgosto, digamos assim, para questionar ele, para apresentar um projeto que deveria ter sido pensado por ele antecipadamente e que ele não cumpriu. A pergunta do advogado perante a senhora foi se você foi na secretaria procurar essas demandas e não procurar o diretor. A pergunta dele... Com todo respeito, senhor juiz, essa demanda... Você tem que responder a pergunta dele. Você tem que responder a pergunta dele. Com licença. Você tem que responder a pergunta dele. A pergunta dele foi se você foi na secretaria procurar essas demandas e não se você foi procurar o diretor. Novamente, respondendo a sua pergunta diretamente a você. Essa demanda não deve ser respondida, elaborada ou preparada pela secretaria. É algo que o diretor, enquanto gestor, precisa organizar. E ele, na sua figura, precisa comunicar aos professores com antecedência. Procurei ele sim para resolver essas questões, foi negado, ele perguntou, você sabe com quem está falando? Negando sim o apoio. Então, não busquei a secretaria, mas busquei a figura do diretor com toda a sua autoridade para resolver essa situação. E ele não o fez. Pergunta por muito mais tudo bem. A terceira pergunta seria, segundo a pedagogia de autonomia de Paulo Freire, a educação exige rigorosamente uma metódica, autoridade democrática que não se omite. A senhora não está confundindo justamente autoridade com autoritarismo, segundo o próprio Freire? De forma nenhuma. Paulo Freire, no livro Pedagogia da Autonomia, ele faz a distinção exata entre elas. É verdade que a autoridade democrática não se omite, mas Freire é muito claro quando ele fala que o autoritarismo ele é a ruptura do equilíbrio em favor da autoridade contra a liberdade. A frase que ele usou para mim, falando, você sabe com quem está falando, dita pelo diretor, é nada mais do que Freire chama como mandonismo. É um gozo irrefreável pelo mando que não conta com nenhuma criatividade do educando ou do educador.
Conforme pedagogia da autonomia mesmo, a autoridade democrática verdadeira, ela se funda na competência profissional, na segurança, na generosidade e jamais na arrogância que inibe ou silencia o outro. A gestão educacional não pode ser tratada como a gestão de uma empresa capitalista que visa relações de mando e submissão pensando nos resultados. Seria isso. A defesa está satisfeita. Obrigado. O testemunho está dispensado. Obrigada. De acordo com a ordem, convidamos a estudante, representante dos estudantes para seu depoimento. Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade? Juro. Roberta, você como representante do corpo estudantil, representando aqui todos os alunos da sua escola, poderia descrever para este júri o momento em que tomou conhecimento da mudança no horário de entrada e de que forma essa decisão afetou de fato a vida dos seus colegas? Bom, eu tomei o conhecimento por meio de um aviso colocado no mural da escola e também compartilhado nos grupos dos alunos. Esse aviso ele já informava o novo horário estabelecido e qual foi a forma que impactou? Impactou principalmente os alunos que dependiam de um coletivo para poder se locomover até a escola e também aqueles alunos que trabalhavam. A turma se organizou, coletou dados e levou propostas à direção. O que aconteceu nessa reunião e qual foi a reação da gestão diante das alternativas apresentadas pelos estudantes? Bom, como você falou, a gente se organizou, nós coletamos dados, fizemos relatórios e a proposta era levar uma proposta alternativa para a figura do diretor. Mas bem, o que foi que aconteceu? Na reunião, a decisão ela já estava tomada quando chegamos lá e a direção ela apenas apresentou justificativas prontas, sem uma abertura real para ouvir ou mudar o que já estava decidido. Na sua visão, Roberta, qual mensagem a escola transmitiu aos estudantes ao ignorar as propostas? Você percebeu alguma mudança no engajamento dos seus colegas nos espaços de representação após esse episódio? A mensagem foi de que a participação dos estudantes ela não influencia nas decisões. Depois disso, muitos alunos eles ficaram desmotivados e passaram a participar menos dos espaços de representação. Obrigado, Roberto. A acusação se dá satisfeita. Obrigado. Passa a testemunha para os advogados de defesa. Boa noite, senhora. A senhora acusa o diretor de alterar o horário de entrada unilateralmente. O senhor inspecionou se essa alteração decorreu de determinação da malha de transporte municipal e do cumprimento da carga horária legal obrigatória da LDB? Eu, como representante, não tenho conhecimento sobre a LDB. LDB, senhora. LDB. Ok, a pergunta não foi respondida. À luz de Paulo Freire, a senhora considera correto submeter à votação coletiva dos alunos um horário que o diretor é legalmente obrigado a cumprir por ordem superior sob pena de responsabilidade administrativa? Bom, mesmo que exista uma determinação superior, isso não exclui a necessidade de diálogo, correto? O problema não foi apenas uma decisão em si que foi estabelecida, mas como a forma que ela foi conduzida, sem uma transparência ou uma escuta real dos estudantes. A senhora compreende que a função do educador é zelar por regras universais que garantem o funcionamento institucional da coletividade, mesmo que estas contrariem interesses individuais de locomoção? Sim, eu compreendo a importância das regras coletivas. No entanto, essas regras elas precisam ser consideradas a realidade dos alunos. Ignorar fatores como transporte e trabalho não fortalece a coletividade.
A defesa considera insatisfeita com as respostas da testemunha. Obrigada. A testemunha está dispensada. Convidamos a mãe do estudante para prestar o seu depoimento. A senhora jura dizer a verdade, nada mais que a verdade, eu juro. Boa noite. A senhora acompanhou de perto a execução da obra apresentada pelo diretor ao Conselho Escolar. Poderia descrever ao júri e a todos aqui presentes o que foi prometido no projeto original e o que a senhora encontrou ao visitar a obra pessoalmente? Boa noite a todos. Durante a reunião de setembro, o diretor, Marcos André, apresentou um projeto de ampliação da sala de informática e reformulação dos banheiros, que, segundo a argumentação que foi trazida para a comunidade escolar, seria para ter mais computadores e atender melhor as demandas de mercado, né, de aprendizagem nessa área de informática e de tecnologia, para que os alunos ficassem melhor preparados para o mercado de trabalho. Porém, um dia eu fui buscar meu filho na escola e tive a curiosidade de visitar o local da reforma. E, infelizmente, a realidade não foi a mesma do que foi apresentado para a gente durante a reunião. E isso foi bem decepcionante, porque nós estávamos esperando algo de melhoria, principalmente para a educação dos nossos filhos, e o sentimento de decepção veio à tona. Certo. Essas modificações, como a ampliação da sala do diretor em lugar do banheiro prometido, foram em algum momento apresentadas, explicadas ou submetidas à aprovação do Conselho Escolar ou da comunidade? Não, infelizmente não. O que aconteceu foi que houve uma surpresa com essas modificações. Não foi trazida uma justificativa e nem que haveriam essas modificações. Pelo contrário, foi feita a reforma, não houve a facilidade de fala com o diretor. Em alguns momentos até eu procurei para tentar saber, principalmente porque o meu filho estuda lá, eu tenho muito interesse nas melhorias para a educação dele, eu não consegui ter essa abertura. Okay. A senhora também mencionou uma reunião com pais em que o diretor apresentou dados em papeizinhos sem clareza e respondeu de forma vaga quando questionado sobre o desempenho dos alunos. O que essa cena revelou, na sua visão, sobre a forma como esse gestor se relaciona com a comunidade escolar? Essa cena ficou ainda está bem clara na minha mente. Na reunião de fechamento do semestre, foi apresentado o desempenho da escola em relação aos alunos que estavam sendo aprovados ou não durante o semestre e no ano anterior. E aí eu e outros pais questionamos o que a escola, com aqueles dados, faria de plano de ação para a melhoria, né, desses dados. Mas, na verdade, ele pegou alguns dados anotados ali de última hora, no papelzinho, e não deu uma resposta clara, ficou muito vago, não apresentou uma alternativa plausível para os pais ficaram insatisfeitos com a resposta que ele deu. Isso mostrou falta de cuidado justamente com essa parte do olhar para os dados, né, do que está acontecendo, do que está sendo refletido dentro da escola. Okay. Muito obrigado. A acusação encerra aqui as perguntas. Obrigado. Passamos a testemunha para o advogado de defesa. Boa noite, senhora. Boa noite. Falou que é muito conselho de classe, não é isso? Conselho da escola. Isso.
do diretor é Marcos Andrade. Andrade deve ser de outro filho da senhora. Marcos Andrade. Andrade. A senhora citou Andrade. Tudo bem. A senhora afirma Protege o Não, legítimo. eu- Os autos do Acatar. processo. Protege. Acatar. Eles não revêm ao julgamento. a senhora afirma que a obra do banheiro foi executada diferente do projeto original. Contudo, essa alteração orçamentária, a senhora acha que foi do bel prazer do diretor ou foi algo que não possa ser advindo de algum posto da Secretaria de Educação? Eu não tenho como afirmar, aliás, como responder essa pergunta, porque eu procurei o diretor para tentar saber e ele nunca parou para responder a gente ou deu alguma justificativa durante alguma reunião de pais e mestres. Ele sempre foi evasivo para responder esse ponto. Então, não consigo te responder. O que eu posso lhe afirmar é que a obra está diferente do que foi apresentado. Foi apresentada uma proposta e, além disso, o meu filho, estudando lá na escola, relatou, assim como alguns outros colegas também, que a sala era para ter mais computadores, hoje em dia só tem 5 computadores e 2 funcionam. Como que 2 computadores vai atender a toda uma classe de alunos? Como que só 2 computadores vai conseguir trazer uma qualidade de educação tecnológica para os alunos? Além disso, por ele não ter trazido essas modificações para a comunidade escolar, isso reflete uma diferença. Não, Sobre o banheiro. Sobre o banheiro. sim. Só está falando da sala. Tá, da sala de informática. Eu perguntei sobre o banheiro. O banheiro seria modificado para poder fazer a ampliação da sala. E o que eu vi foi a ampliação da sala do diretor, não teve a melhoria da sala de informática e o banheiro continuou não atendendo aos alunos. Foi isso que foi visto. Isso traz, conforme Paro fala, que a gestão democrática ela precisa ser transparente e participativa. Ela não foi transparente pelo diretor Marcos Andrade, porque ele não trouxe essas modificações para a gente, para poder ser deliberado também pela comunidade, e não foi participativa, porque não foi ouvido, foi uma decisão unilateral. Não houve a participação também do Conselho de Pais. Na hora de apresentar o projeto, para ele ser aprovado, foi trazido e aprovado pela comunidade, mas as modificações não foram. Então, está violando totalmente o que é uma gestão participativa. E a senhora agora, voltando sim para a sala do professor, que a senhora alega que foi um luxo essa criação dele, sendo que nos autos consta um orçamento da sala anterior ao orçamento do banheiro. A senhora não acha que uma sala deixando esses documentos não seria algo viável para os estudantes? Aguardar todo o documento, fichas, certificados, certificantes? O que eu entendo é que quem deveria ter acesso, quando você bota uma documentação restrita à sala de diretor, você pode estar inibindo, de certa forma, o acesso a essa documentação. Isso pode trazer, já que, pela minha experiência, não está tendo uma gestão transparente, logo eu posso concluir que o diálogo não está bacana. Isso é papel do diretor, ter um diálogo aberto e incentivar a participação. Se ele tranca a documentação dentro da sala dele, isso parece que ele está querendo manter uma transparência, ou que está querendo restringir o acesso. Esse é um pensamento. É o que também Luque nos traz, que a gestão participativa deve ser inclusiva e de responsabilidade. Como que eu posso pensar em inclusão se eu tranco documentação lá na minha sala? Como que pode ter um acesso fácil? Se o diretor, vamos supor, ele não está naquele momento, ele vai deixar aberta a sala dele, porque tem os níveis de acesso, né? Vamos manter a sua opinião fora, restringir as perguntas e as respostas.
Mas eu tenho que responder conforme. Sim, mas você eu responde a conheço. sua pergunta, mas você pode Ok. deixar suas. Ok, Que essa é a sua análise sua, não uma análise Isso. de um especialista sobre o assunto. ok. E usando o próprio Luke, a Luísa Luke é grande dominadora desse assunto, ela mesmo fala, a senhora acabou de citar, que a gestão ela é democrática participativa. Essa gestão é centralizada apenas do diretor e o conselho de classe, o que faz? O conselho de pais. Já que o conselho de pais não tem Permitido acesso... pela ordem. Só gostaria de restabelecer que a ordem das perguntas, acusação, perdão, a defesa está fazendo a quarta ou a terceira pergunta. A terceira, senhor. Terceira pergunta. Não tem a luxa. É só o senhor se ater às perguntas. Não estou me atentando. Fica tranquilo, né? E eu pergunto agora. O próprio Lucas nos afirma, Vitor Páramo também nos fala que a gestão escolar, o diretor, é só atividade meio, não atividade fim. E eu pergunto, como a senhora acabou de dizer, o conselho de pais, de forma participativa, é só o diretor que participa da gestão escolar? Mas a senhora mesmo acusa o diretor de trazer dados em papeizinhos. Os membros do conselho de pais, vendo as limitações de recursos, não poderiam ter ajudado? Eu pergunto, quem são, segundo o Luke e para a gestão escolar, que faz parte disso? Segundo o Luke e para. Você citou que para o que traz a gestão, cita que a gestão é trans. Isso, o que faz a gestão transparente e participativa, mas eu citei o contrário. Para é que traz isso. A LUC, ela traz que a gestão é inclusiva e de responsabilidade compartilhada. E é isso que eu estou trazendo. Justamente por isso é que eu tive a iniciativa. Eu quero saber, eu lhe perguntei o que é gestão escolar, segundo o Luke e para, não a sua opinião. É a minha pergunta. A gestão escolar, segundo. Não, você segundo o membro de Peraí. conselho, a terceira Então, pergunta. repita a pergunta para mim, Pronto, por como a senhora é favor. um membro de conselho, para fala que gestão escolar, o diretor é apenas atividade meio, atividade fim, destino é outro. Então, como a senhora cita Luke, como a senhora cita para, como a senhora faz parte do membro do conselho de pais, o que é gestão escolar, segundo Luke, segundo para? É a participação de todos que fazem parte da comunidade escolar. Segundo quem? Tanto de diretor, como Eu peço de que a senhora pais, possa como de definir alunos quem é e Luke e quem professores. é para, por favor. A pergunta foi essa. Eu não sou uma especialista nos autores. Eu citei. Protesto, meritíssimo. A defesa está tentando intimidar Não. a testemunha Eu e estou usando as indagando palavras ela dela. pela ordem, meritíssimo. Não. Pare. Obrigado. A defesa está tentando intimidar a testemunha utilizando argumentos retóricos, no qual a testemunha já deu a resposta referida à pergunta da defesa. Por favor, peço que o senhor cesse a fala da defesa nesse sentido, por fazer a mesma pergunta retoricamente à testemunha. Acatado. Só o seu advogado reformular a pergunta. Reformular? Pronto. Mas- O que é gestão escolar por meio dos conselhos de pais? É a participação de toda a comunidade escolar para a tomada de decisões. De toda a participação. Obrigado. Pronto. Defesa está satisfeita. O testemunho está dispensado. Obrigada. Vamos dar continuidade convocando a senhora secretária para prestar o seu depoimento enquanto testemunha de defesa. A senhora jura dizer a verdade, nada mais do que a verdade? Juro. Para a defesa. Tá. Defesa, por favor. A defesa pode fazer as perguntas para a testemunha. Boa noite. A promotoria, senhora, acusa o diretor de centralizar excessivamente os processos administrativos e as prestações de conta, alegando que ele exclui a comunidade. Explica aos jurados, o réu absorve essas rotinas burocráticas no gabinete por vaidade pessoal de poder
ou por necessidade de sobrevivência da instituição? Boa noite. Bom, com todo respeito, mas quem nunca esteve lá de dentro de uma secretaria escolar não tem ideia do que é isso. São relatórios a ser feitos, prestação de contas, preenchimento de planilhas, preenchimento de sistemas que mudam a cada semestre. São essas normas que chegam no Estado sem parar. Então, se o diretor não resolve, se ele não centraliza essas burocracias, a verba trava. E se a verba trava, a escola para. Então, o professor Marcos, ele assumiu esse peso burocrático, não por vaidade, mas para a proteção da escola. Vitor Paro chama isso de atividade meio, que é toda aquela atividade, aquele trabalho administrativo que acontece e ninguém vê, mas que sustenta tudo. E ele tomou para si esse fardo burocrático sufocante para que fosse possível chegar à atividade fim. Atividade fim essa que é que o professor consiga dar aula e que os alunos consigam aprender. Então, isso não é centralização por poder, não. Na verdade, isso é dedicação. Perfeito. A promotoria acusa... Os promotores argumentam que a conduta do réu é estritamente gerencialista, assemelhando-se à lógica da eficiência de uma empresa privada. Na rotina de atendimento à comunidade e à mediação de conflitos cotidianos, o diretor trata, senhora secretária, a escola como um balcão de negócios ou como um espaço de formação social humana? Bom, eu trabalho com o professor Marcos há 17 anos. Já vi de perto como ele lida com cada situação que chega à escola. Quando um pai chegou à escola exaltado, convicto de que o filho estava certo em tudo, tinha razão em tudo, o diretor não bateu de frente com aquele pai. Não, na verdade ele sentou, conversou e escutou o que aquele pai tinha a dizer. E explicou a situação. Então ele também sabe impor limite dentro da escola, para que os outros alunos e os funcionários não sejam prejudicados. Nunca vi o diretor Marcos tomar uma decisão pensando só em resultado e números, não. Eu nunca vi o diretor mandar uma família para casa sem ter sentado e conversado. Eu nunca vi o diretor tratar um aluno como um problema a ser eliminado. Os alunos acham ele chato às vezes. Eu mesma ouço pelos corredores. Mas ele é chato porque se importa. Ele é chato porque cobra. Isso não é gerencialismo, é dedicação de quem escolheu uma educação de verdade. Gerente de empresa não age assim. Professor de história que virou diretor e nunca esqueceu de onde veio, esse sim age assim. Perfeito. Dando continuidade, a senhora, com autoridade que se dedicou mais de 4 décadas à educação pública, presenciando diversas gestões, a acusação tenta rotular o professor Marcos como ditador intolerante, com base na sua vivência diária nos corredores e atendimentos à família. Como a senhora diferencia o legítimo exercício da autoridade que ele impõe do mero autoritarismo dito à acusação? Olha, eu trabalho há 20 anos nessa escola, posso dizer com toda certeza. Existe uma enorme diferença um diretor que manda porque quer mandar e um diretor que orienta porque precisa orientar. Um diretor autoritário, ele fecha a porta da sala, intimida, governa pelo medo. O professor Marcos, ele é o oposto disso. Ele circula pelos corredores, sabe o nome de cada aluno pelo nome, está realmente presente. Quando ele precisa impor um limite ou cobrar uma norma, ele senta, conversa, escuta primeiro. Paulo Freire fala justamente sobre isso em Pedagogia da Autonomia, que a autoridade democrática não foge da responsabilidade de organizar, de estabelecer regras. Não. Sem isso, a escola pública vira o caos. Então, o diretor Marcos, ele cobra sim porque se importa, não porque quer controlar. Perfeito. A defesa está satisfeita. Obrigado, doutora. A testemunha se passa agora para a promotoria. Boa noite a todos. Boa noite, nobre secretário. Tudo bem? Bem, Vamos lá. Senhora secretária, avaliando o auto do processo, foi visto que a senhora tem uma vasta experiência justamente nessa escola no qual o réu atualmente se encontra na qualidade e na posição de diretor escolar. Justamente com essa sua vasta experiência, desses anos todos à frente da secretária escolar,
eu gostaria que a senhora trouxesse para esse conselho de sentença e confirmasse, né, que o conselho escolar é a instância máxima deliberativa da instituição. Ou seja, sendo assim, justamente sob essa visão da transparência administrativa e sobre o cumprimento de prazos ou pressão por metas da Secretaria de Educação, autorizam-se legalmente um diretor escolar a alterar plantas de obras estruturais sem submeter de forma alguma tais modificações a uma prévia votação deste Conselho? Bom, em tese, no papel, o Conselho é a instância máxima. Mas nesse tempo todo de educação, eu aprendi que a teoria de gabinete anda lado a lado com a prática. O que a acusação se recusa a acreditar é que a escola pública ela não tem autonomia financeira e jurídica real. Como bem denuncia o Victor Paro, nós somos subordinados à engenharia da Secretaria de Educação. Então, se um engenheiro do Estado chega à escola e diz que aquela obra não pode ser feita daquela forma como a planta foi aprovada, seja por motivos estruturais do prédio ou por motivos de corte de verba governamental, o diretor ele não tem o poder legal de desobedecer ao Estado para esperar a votação do Conselho. Se ele desobedecer o escalão superior, a obra é embargada. Portanto, a pressão de metas e prazos não é um mero capricho que autoriza o diretor. Perdoe-me, senhora secretária, por gentileza. A pergunta não se refere à pressão. A pergunta se refere se há alguma autorização legal para ignorar o Conselho por causa justamente dessa mera decisão do réu. Ou seja, são perguntas distintas. Por favor, se atente à pergunta. Ok. Bom, como eu estava dizendo anteriormente, o diretor ele não tem o poder legal de desobedecer ao escalão superior e nem de esperar a votação de conselho acontecer. Se ele fizesse isso, a obra seria embargada. Então, o diretor Marcos ele não escondeu nada. Ele apenas gerenciou uma alteração técnica que foi imposta de cima para baixo e agindo com que a escola não saísse prejudicada nessa história. Novamente, né, reforçando ainda na primeira pergunta, meritíssima. Pergunto e peço que a senhora seja um pouco mais objetiva na resposta. Né? Há alguma autorização legal para que o... Ele já respondeu. Pela ordem, meritíssima. Qual é o protesto? Ele faz a mesma coisa que fez. Ela está tentando passar, já respondeu a pergunta. Protesto, meritíssimo. A pergunta foi se há alguma autorização legal. A resposta da testemunha foi que o réu não tem responsabilidade nenhuma acerca das decisões e metas da secretaria. Ela não respondeu a pergunta feita por esta acusação. Bom, promotor, eu falei que o diretor ele não tem poder legal de desobedecer essa ordem. Então, pronto, está respondido. Obrigado. É isso. Eu gostaria que esclarecesse isso dentro da testemunha. Entendeu? Sua pergunta. A senhora afirmou, justamente nos seus depoimentos nos autos deste processo, que o diretor ele não permite justamente que essa burocracia ela se torne mais importante do que as pessoas do cotidiano. Diante disso, como é que a senhora consegue nos explicar formalmente formalmente que o diretor ele tenha priorizado o trâmite burocrático de um texto pronto, por exemplo, do PPP, forçando assim a assinatura às pressas, em detrimento do direito das pessoas da comunidade de debaterem e alterarem o documento? Bom, promotor, eu explico através da própria proteção das pessoas. Se nós não protocolássemos a homologação do documento em tempo estrito exigido pela Secretaria de Educação e pelo MEC, a escola perderia o direito de emitir os certificados dos concludentes daquele ano e até perderia o direito da verba escolar da merenda e até invalidar as bolsas dos estudos dos alunos. Então, o diretor Marcos ele sim priorizou a assinatura do documento, mas para salvar a vida estudantil e cívica dos alunos. Contudo, como Heloísa Luque ensina, o PPP ele não é uma escritura morta.
ele é uma escritura que está sempre em processo dinâmico. Então, o diretor Marcos, ele sim homologou o esqueleto burocrático exigido pelo Estado para evitar a punição da escola, mas ele deixou abertas as reuniões mensais que aconteciam nos conselhos na escola, para que as pessoas pudessem continuar se debatendo, alterando, construindo uma prática escolar no dia a dia. Meritíssimo, a própria resposta. Não, calma, tô seguindo meu rito. Tô seguindo meu rito. Se a própria defesa tem a condição de seguir o rito dela, não há problema. Vai, segue. Por gentileza. Seguindo para a próxima pergunta, meritíssimo. Senhora secretária, né? Justamente com toda a sua experiência administrativa nesses anos todos à frente da Secretaria Escolar, a senhora teve acesso em algum momento a algum ofício, um memorando ou uma determinação formal da Administração Pública Superior, isso especificando que o espaço da sala de informática deveria ser convertido em ampliação do gabinete da direção, ou essa especificação de que o ambiente seria alterado partiu unicamente do próprio diretor? Bom, sim, promotor. Na verdade, isso foi uma escolha geral de toda a escola, né? A gente evidenciou esse problema que tinha na escola e, juntamente com todo o conselho escolar, a gente decidiu que seria feito essa construção. Porém, houve um corte de verbas e teve que ser feita essa alteração técnica de última hora na sala da direção do diretor Marcos. Então, Excelência, só uma madeira. O debate é depois. É, depois. O debate, você não comenta a resposta. Está satisfeito com a resposta? Satisfeito. Obrigado. Obrigado, viu? Está dispensado a testemunha. Obrigada. Podemos chamar a próxima testemunha? Professor. Convoco a próxima testemunha, que é o professor, para prestar o seu depoimento. Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade? Sim, A testemunha fica à disposição da defesa. Gostaria de lembrar que o momento é de inquisição à testemunha e não de debate e diálogo com a testemunha. Perfeito. Boa noite, professor. Professor, a testemunha da acusação afirmou que trabalha sob pressão e medo por conta das cobranças de prazo e diretrizes pedagógicas emanadas da direção. O senhor, que divide o chão de sala, de aula e participa de planejamentos, pode esclarecer aos jurados qual é a verdadeira origem dessas cobranças por índice e qual o papel do diretor perante o corpo docente? Então, jurados, essa correria por prazos, planilhas e números de cobranças de meta não nasce na cabeça do diretor. Como explica Paro, essa pressão vem de cima para baixo. É o sistema de ensino do Estado que funciona como a escola fosse uma empresa privada. O diretor Marcos não oprime os professores. Ele é como se fosse o nosso escudo. Ele fica no meio do caminho, recebendo várias cobranças duras do Secretaria de Educação e filtrando o impacto até chegar na gente. Ele organiza, ele é obrigatório por lei e não repassa de forma justa para nós professores e a Secretaria e é isso. A promotoria sustenta a promotoria sustenta que o diretor violou o princípio da gestão democrática Por favor, doutora. Me emocionei. Previsto na LDB, artigo 14, ao tomar decisões urgentes de forma monocrática, como na alteração pontual de rotinas e na execução emergencial de recursos. Diante das carências e dos imprevistos material na escola pública, o que representa as ações
do nosso gestor? Então, representa a atitude como líder, que não foge da responsabilidade quando a escola pública sofre com a falta de estrutura. Como fala Luísa Lu, que nos ensina a gerenciar uma escola, enxerga a instituição como um todo, onde está interligado no cotidiano. Então, surgem problemas graves que não podemos esperar, como a falta de merenda ou um teto que está caindo na escola. O diretor não pode cruzar os braços e deixar os alunos sem sala de aula por semana, esperando o tempo de marcar uma grande assembleia para votar o conceito desse possível cano que tem. Ele assume o risco de decidir rápido, não para calar os professores, mas para resolver a emergência que foi exigida. Por fim, a professora Trazi de Pilatização afirmou que teve sua autonomia ferida e sua voz silenciada pela direção. O senhor pode relatar ao Conselho de Sentença como a gestão do professor Marcos se posiciona em relação à autonomia pedagógica dos professores e ao desenvolvimento de projetos inovadores de ensino e extensão? Então, a autonomia dessa escola é demonstrada na prática. Como já dizia Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar oportunidades que os alunos aprendam a pensar em si mesmos. O diretor Marcos faz exatamente isso, ele dá apoio total aos projetos de iniciação à docência, como o PIBID. Ele faz de tudo para manter nossos laboratórios de ciência funcionando, ele batalha por materiais, recursos, para que a ciência seja uma ferramenta para os nossos alunos entender e mudarem a realidade deles. Obrigada, a defesa está muitíssimo satisfeita. Obrigado. A testemunha agora passa para a promotoria. Boa noite. Boa noite. Senhor professor, o senhor afirma que o réu ele atua como um escudo, uma barreira, uma proteção contra as pressões gerencialistas do Estado. Contudo, quando a testemunha de acusação, no caso a professora Ana Beatriz, relata ter propostas pedagógicas rejeitadas de forma unilateral pelo réu e ser silenciada sob a base do, abre aspas, sabe com quem está falando, fecha aspas, o senhor considera que o diretor estava agindo como escudo dos professores ou replicando rigorosamente a opressão vertical que o nobre senhor diz combater? Então, no dia a dia da escola, o que vemos é um diretor parceiro, que deixa a escola de portas abertas. Como ensina Libânio, uma gestão democrática não significa que cada professor pode fazer o que quiser de forma isolada. A escola precisa de organização. Quando o diretor não autoriza um projeto individual, não é por conta do autoritarismo, mas porque ele precisa pensar em um todo, no orçamento que temos, no espaço físico que temos e se aquilo vai prejudicar ou não alguma coisa na escola. Ele barra o individualismo para proteger o bem comum de todos os alunos e os professores da escola. Ok. À luz de Libânio, que foi citado justamente sobre sua própria fala nos autos deste processo, a gestão democrática participativa exige que a estrutura organizacional esteja subordinada ao PPP, que deve ser construído coletivamente. Se o PPP desta referida escola foi homologado sem um tempo hábil para um debate e sob a justificativa de urgência de prazo, como o senhor pode sustentar para nós que a estrutura da escola segue uma intencionalidade democrática e não uma mera eficiência gerencialista? Então, eu sustento porque a democracia de uma escola não se mede pela beleza de um documento guardado dentro de uma mesa, mas sim pelas ações práticas durante o seu dia a dia. Se o diretor pensar apenas em metas e burocracia, nós não teríamos um grêmio estudantil forte e livre. Não teríamos reuniões mensais de pais e não teríamos
E se não assim, teríamos um laboratório trancado para economizar energia de água. O diretor Marcos aprovou o documento no prazo à lei, referente à LDB no artigo 12, onde obriga o gestor a fazer isso sobre o risco de ser punido se não seguir. Ele cumpre a lei por obrigação, mas a alma da escola que apoia em projetos. Ele traz para a comunidade a quadra aberta aos fins de semana e acolhe a todos. Professor, a nossa nova banca de defesa classificou a nossa colega e docente Ana Beatriz como, abre aspas, professora descontente, fecha aspas, está nos autos do processo. Usando justamente Heloísa Luque para dizer que ela vê a escola apenas pelo limite da sua sala de aula. O senhor pode informar a este conselho de sentença se em conversas com seus outros pares, a frase, abre aspas, sabe com quem está falando, fecha aspas, ou situações de teor semelhante a essa frase, já foram relatadas por outros professores desta mesma escola, ou se isso foi um episódio isolado vivido apenas pela nossa colega Ana Beatriz? Infelizmente, não concordo com essa fala, porque eu observo essa pergunta. A pergunta foi muito objetiva. O senhor chegou a ouvir dos seus colegas pares que já passaram por situações semelhantes como essa? Se já ouviram, se já presenciaram? Sim, não? Não. Obrigado. Defesa. Coisa certa. O testemunho está dispensado. A nossa próxima testemunha. Convoco a próxima testemunha, o nosso aluno. Testemunha de defesa. O senhor jura dizer a verdade, nada mais do que a verdade? Juro. Senhor advogado. Boa noite. No cara 1, pergunta. A acusação traz um aluno descontente, segundo o professor. E eu lhe faço a pergunta. Em seu depoimento, você relata ter passado por crises profundas decorrentes de preconceitos de homofobia no ambiente escolar. Quando você se encontrou justamente com o diretor Marcos, a secretária, na sala dele, como ele me tratou? Ele me tratou com humanidade, com respeito, e o que eu acho que foi crucial no momento que eu estava passando. Eu estava com o meu psicológico muito abalado, estava tendo crise de ansiedade por conta do bullying, por conta de falta de humanidade com dos demais colegas. E eu acho que a atitude dele não foi a atitude de um gestor, foi a atitude de alguém que convive ali no dia a dia da escola, que acompanha os alunos de perto, que se preocupa de acompanhar o aluno rotinamente, focar a rotina do aluno e está ali como uma figura de confiança, uma figura presente. E naquele dia que o diretor me viu no pátio da escola psicologicamente abalado, que ele me chamou para conversar na sala dele e juntamente a secretária me levou para casa, depois de conversar comigo, de me ouvir, que era o que eu acho que eu precisava naquele momento, alguém que me escutasse. Eu digo e afirmo que ele não é uma figura uma figura autoritária. Ele é uma figura que comparece e que está ali no dia a dia da escola como uma figura, como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora. Alguns relataram os autos que o diretor também age com regras rígidas perante os alunos, perante toda a escola de forma em geral. Você, como aluno, você acha que essas atitudes do professor são realmente limitam-se a frias advertências e burocracias, ou ele tenta gerir a escola? Não, eu não vejo o diretor Marcos como um manual de regras que segue friamente o que está escrito
e somente aquilo. Eu vejo a figura do diretor Marcos como uma figura que avalia institucionalmente e com ética, com ações que mobilizem tanto os alunos, pais, professores, a se, como é que eu posso dizer, participar entre si para uma melhor, como é que eu posso dizer, para que esteja um acordo entre si melhor, para eles poderem falar a mesma língua. Eu não acho que, na minha visão, que ele toma as suas atitudes e dá punições só por dar. Eu vejo o diretor Marcos como uma figura que quer e prioriza a participação dos demais participantes, pais, alunos e professores. O próprio réu sai muito chato, né? Por cobrar de forma insistente por meio de regras e convênio social. Olhando, o senhor considera essa firmeza do diretor, zelar por normas, essas que ele zela por normas, isso prejudica a escola ou tenta assegurar uma dignidade para todos? Eu vejo que essa firmeza que o professor tem com os alunos, com os professores e com os demais participantes do grupo estudantil é o que salva a nossa vida nos corredores da escola. Porque, na minha opinião, se ele não tivesse essa rigidez, como é que eu posso dizer, aquele papel de ser mais rígido, como é que eu posso dizer? Eu acho que a escola viraria uma espécie de local bagunçado, um local que seria uma baderna. Então eu vejo que essa firmeza que o professor e que os meus demais colegas da escola dizem ser chatice, eu acho que é uma coisa necessária, porque se não houvesse essa autoridade, aquele papel de autoridade, a escola viraria um lugar de baderna, um local que não seria mais destinado ao ensino, mas sim à balbúrdia. Obrigado, felicidade. Obrigado, doutor. Passamos a testemunha para a autoria. Bom, Jonas, boa noite, né? Boa noite. Sim, de antemão, antes da gente começar essa breve inquisição, a nossa banca de acusação gostaria de manifestar nosso respeito. Protege. Um momento é só de pergunta. Capaz. Perfeito. Diante do seu próprio relato, apontado nos autos deste processo, responda para nós, por gentileza, Jonas. O acolhimento que salvou a sua vida institucional ocorreu porque a escola possui em si um protocolo democrático permanente e estruturado de combate à homofobia, ou ocorreu por um mero acaso, justamente pelo fato de que, curiosamente, o diretor ter visto você chorando no pátio naquele dia específico? Ocorreu porque o diretor, ele não é uma pessoa, não é como é que eu posso dizer? Ele não é um homem que fica só dentro daquela sala de aula. Não foi só comigo, eu já acompanhei com outros colegas que esse acolhimento ele existe não só comigo, mas também com os demais alunos que precisam do diretor naquele momento. Ele é uma figura que está presente nos corredores da escola, no chão da escola. E respondendo a sua pergunta, existe uma ação estruturada contra não só a homofobia, mas contra o bullying no geral, já que a homofobia faz parte do bullying. Então, a escola do diretor, que o diretor Marcos é diretor, ele não aceita, ele não tolera esse tipo de comportamento, seja bullying, homofobia, racismo. Ele é totalmente contra e luta contra isso. Respondendo a sua pergunta. Obrigado. E você mencionou lá nos autos, justamente com base em Paulo Freire, que o diálogo ele é o oposto da opressão. E aí, sabendo que o Grêmio Estudantil, que representa todos os alunos, inclusive você, teve as suas propostas de horário de entrada sumariamente ignoradas pelo réu, você concorda
que o direito ao diálogo e a escuta na escola deve ser garantido a todo o corpo de estudantes de forma coletiva e não apenas concedido individualmente dentro do gabinete da direção? O diálogo, como você bem falou, ele tem que ser garantido realmente para todos, mas o diálogo ele não garante que o professor ele consiga mudar uma ordem que vem de cima. Se a autarquia de transporte dá uma ordem, o diálogo ele não garante que o diretor ele consegue mudar aquela distribuição que vem de cima dele, certo? Então eu concordo que o diálogo ele tem que ser oferecido e dado para todos, é um direito o diálogo, só que mesmo o diálogo ele não garante o resultado. O diretor, como é que eu posso dizer? Em outras oportunidades ele também abre o diálogo para os alunos, para o Grêmio Estudantil, que é o que representa os alunos. Porém, nessa questão de horário, como a ordem veio da autarquia municipal de trânsito, de transporte público, então eu acho que essa pergunta não é só focada no diálogo, mas sim no que o diretor não pode fazer com o seu papel de diretor. Ele é limitado. Obrigado. A defesa, Jonas, escreveu justamente na tese que o caso ele foi transformado em, abre aspas, reflexão pedagógica coletiva, fecha aspas, pela direção. Você pode nos contar com a calma que você precisar se essa reflexão coletiva envolveu alguma atividade, algum debate ou alguma ação que alcançou todas as turmas da escola ou ficou restrita à sua turma ou ao seu momento específico em que você viu? E se possível, por favor, compartilhe conosco como foi essa ação. Certo. Primeiro, o caso que o senhor cita é o caso do diálogo entre os alunos sobre o transporte escolar ou o caso, meu caso específico. O meu caso específico. Isso. Depois da conversa que eu tive com o diretor, juntamente com a secretária, no dia que o seu Marcos me viu no pátio da escola, ele soube por mim e foi atrás de esclarecer o ocorrido. Logo após, ele fez um momento no pátio da escola com todos, uma espécie de acolhida, em que ele citou e disse mais uma vez que repudia esses comportamentos, certo? De bullying, homofobia no geral. E depois foi em cada sala dando ênfase a essa fala e essa ação. Respondido? Obrigado, doutor. O testemunho está dispensado. Muito obrigado, meritíssimo. Boa noite. Passamos agora para um debate teórico entre a promotoria e a defesa. Começamos primeiro com a acusação, por favor. Senhores. A acusação terá entre 10 e 15 minutos para apresentar suas argumentações, suas contraposições, e a gente poderá entrar no debate com réplicas e tréplicas. Assim sendo, se organizem para a gente dar prosseguimento ao julgamento. Chamamos a acusação para iniciar o debate teórico dos seus argumentos de acusação. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu vou reler a tese da acusação para que todos estejam cientes novamente, tá? Por dentro.
O diretor da escola pública, na prática cotidiana, atua predominantemente como gerente autoritário que replica a lógica centralizadora e burocrática do sistema educacional, afastando-se dos princípios da gestão democrática previstos na legislação e nas pedagogias críticas. Ao concentrar decisões sem diálogo, impor normas rígidas, sem escuta e limitar a participação efetiva dos professores, alunos e familiares, ele legitima um modelo de educação excludente, verticalizado e pouco sensível às necessidades reais da comunidade escolar, comprometendo o processo educativo e a construção de uma escola cidadã e plural. Essa postura fere as diretrizes da LDB, que estabelece a gestão democrática e contraria as propostas de Libânio e Paulo Freire, que defendem a autonomia, o diálogo e a interação horizontal como fundamentos para a transformação educacional. Bom, a Constituição Federal de 1988, artigo 206, consagra a gestão democrática como princípio constitucional. Não é escolha do gestor, é norma superior. O artigo 14 da LDB exige participação dos profissionais da educação na elaboração do PPP e participação da comunidade em conselhos escolares. O que vimos foi um PPP aprovado em 2 horas, sem leitura prévia, sem paz e com propostas descartadas sem debate. A responsabilidade da elaboração do PPP é responsabilidade do diretor e não da Secretaria da Escola. O Plano Nacional de Educação, em sua meta 19, reforça: a participação deve ser real, não apenas formal. E o acusado, o réu, transformou espaços democráticos em rituais vazios. Libânio nos diz que a gestão democrática é condição estrutural para a escola cumprir sua função pedagógica. E ao centralizar o poder, o acusado contradiz o projeto educativo pela raiz. Vitor Paro nomeia exatamente o que vimos, que foi uma falsa participação. Espaços que existem, mas onde o poder não é partilhado. E a voz da comunidade é tolerada, mas jamais ouvida. Paulo Freire é categórico: sem diálogo genuíno não há educação, há domesticação. Uma escola gerida pelo monólogo não forma cidadãos, forma súditos. Heloísa Luque afirma que a gestão participativa é um modelo de democracia e cidadania. O que temos aqui é o seu oposto: opacidade, centralização e prestação de contas inexistente. Meritíssimo juiz, nobres jurados, colegas da nossa defesa, a defesa ela foi muito eloquente, inclusive até emocionante. Falou de um homem que perde o sono, que abre os portões no final de semana, que acolheu o aluno Jonas, e a acusação de forma alguma vai disputar a emoção da defesa. Jamais. Nós vamos disputar os fatos. Porque este tribunal não julga intenções, ele julga condutas. E as condutas do réu presente nesse tribunal hoje estão documentadas justamente nos autos deste processo. E com provas, plantas, atas, os próprios depoimentos colhidos nesse conselho de sentença. A defesa invocou na sua tese Vitor Paro para dizer que o diretor ele é um escudo, ele é uma barreira, ele é uma proteção que centraliza justamente a burocracia para proteger os professores e garantir a famosa atividade fim. Vitor Paro qual é? O problema é que a defesa usou Paro pela metade. Paro ensina que a atividade meio deve servir a atividade fim. Mas o próprio Paro, ele é explícito. Isso não autoriza que o gestor decida por si só o que chega ao conhecimento da comunidade. Um escudo que também filtra o que a equipe não sabe, não é proteção, é controle de informação. E a prova de que esse escudo não funcionou para os professores está aqui, presente nessa sala. A professora, Ana Beatriz, que deveria estar sendo protegida pelo réu, relatou que quando ousou questionar, houve sabe com quem está falando?
Isso não é blindagem. Isso é silenciamento. A defesa disse que a alteração da obra decorreu de um contingenciamento de verbas. Vamos aceitar essa premissa por enquanto. Se havia um corte de verbas e havia de se cortar algo, quem decidiu o que o corte recairia sobre a sala de informática dos alunos e não sobre a ampliação do gabinete do diretor? Essa decisão foi do réu. E essa decisão nunca foi levada ao conselho escolar. A própria conselheira confirmou: não há registro em ata, nenhuma deliberação, não há voto. O artigo 14, inciso 2º da LDB, ele é cristalino. A participação da comunidade em conselhos escolares não é recomendação, é um princípio obrigatório. O réu não pode invocar a escassez do Estado para justificar a supressão de um direito que é constitucional. Novamente, não estamos julgando intenções, estamos julgando os fatos. E a defesa ainda perguntou à nossa nova conselheira se o gabinete ele serve para algum luxo pessoal ou para arquivar os documentos dos alunos. Ora, meritíssimo, documentos de aluno são arquivados na secretaria escolar. E isso não é a acusação que está falando. O artigo 12 da própria LDB define as incumbências do estabelecimento escolar. A tentativa de requalificar o uso do espaço não apaga o fato central. A decisão foi tomada sem o conselho. E isso viola a lei. A defesa citou Paulo Freire em pelo menos 4 momentos da sua tese. Concordamos que Freire é um referencial correto para este caso. Mas Freire, em Pedagogia da Autonomia, também escreve que o desrespeito à autonomia e à dignidade do educador é uma transgressão ética, não é figura de linguagem, é conceito nosso. A própria professora ouviu sabe com quem está falando? E essa frase não é autoridade democrática. É exatamente o que Freire chama de relação vertical e opressora. A defesa usou até Freire para absolver o réu. Freire, lido por inteiro, condena a conduta do próprio réu. A defesa encerrou com o relato do Jonas. E esse relato, gente, me desculpe, é genuíno. Ninguém aqui questiona o sofrimento dele. E nem o gesto humano do réu naquele dia. Mas, nobres jurados, precisamos fazer a pergunta que a defesa evitou. Antes de Jonas precisar daquele acolhimento, existia na escola um protocolo escrito de proteção à universidade? O Grêmio tinha uma pauta ativa sobre o combate à homofobia? O conselho escolar havia deliberado sobre o tema? Não. Jonas foi protegido porque o diretor estava no corredor naquele dia. Isso é uma humanidade individual. E é real. Mas a democracia institucional não se constrói com presença física de um gestor. Ela se constrói com políticas, com protocolos, em instâncias coletivas que funcionam mesmo quando o diretor não está no corredor. A estratégia 19.4 do PNF determina o fortalecimento dos grêmios estudantis com a condição real de funcionamento. O grêmio desta escola, nobres jurados, não tem poder de alterar decisões. Jonas é a prova não da democracia desta gestão, é a prova da sua ausência. E por fim, a defesa pediu que os senhores olhem para um homem bom, idôneo, humano. Mas a acusação pede que os senhores olhem para 3 condutas que estão documentadas no auto deste processo. A primeira, o réu alterou uma obra sem consultar o conselho escolar. Violação do artigo 14, inciso 2º da LDB. Segundo, o réu silenciou a autonomia docente com uma frase de autoridade. Violação do artigo 13, inciso 1º e artigo 15 da LDB. E terceiro, o réu divulgou uma decisão
que ouvir o Grêmio Estudantil. Violação do princípio participativo do artigo 602 da Constituição Federal. Um homem pode ser bom e exercer uma gestão antidemocrática. Essas duas coisas não se cancelam. A defesa disse que condenar significa, abre aspas, absolver o Estado de sua missão histórica, fecha aspas. Mas a acusação diz o contrário. Absolver o réu, meritíssimo, significa dizer que a lei não vale quando o gestor tem boa intenção. E se a lei não vale aqui, não vale em lugar nenhum. Por isso, meritíssimo e nobres jurados, em nome do artigo 206 da nossa Constituição Federal e do artigo 14 da LDP e do Plano Nacional de Educação, a acusação requer o veredito de condenação. Passamos agora para a defesa. Boa noite, excelentíssimo juiz. A defesa está aqui hoje não apresentando falsas teorias, como a promotoria apresenta, e nem somente com emoção, como meus caros colegas advogados exclamam, mas assumimos hoje a tribuna como missão inegociável: desconstruir essa cortina de fumaça burocráticas e as abstrações teóricas mentirosas que a acusação tenta impor a este plenário. O Ministério Público ergueu uma narrativa ficcional, descrevendo uma escola idealizada, dotada de recursos infinitos, inseridas em um estado perfeito, como eles dizem e julgam. Contudo, o homem que se encontra sentado no banco dos réus hoje, nesta noite, o professor Marcos Andrade, não habita essa utopia de gabinete. Há 15 longos anos, ele caminha com os pés firmados no chão de sala, em chão real, poeirento e precarizado da escola pública brasileira, como muitos aqui sabem. Atuando há 6 anos como diretor, com compromisso ético de manter viva a chama da aprendizagem. A promotoria acusa o diretor de centralização opressora e de anular a dialogicidade e desvirtuando levianamente os conceitos de Paulo Freire e Vitor Pari. No entanto, o que a acusação rotula maliciosamente como autoritarismo constitui em verdade o firme exercício da autoridade pedagógica necessária para salvaguardar a instituição. Marcos Andrade, professou em seu depoimento de próprio punho, abre aspas, geralmente sou visto como chato por sempre lembrar das regras de convivência, mas não ajo como robô entre eles, fecha aspas. Senhores jurados, lembrar regras de convivência social e civilidade nunca foi e jamais será crime. A autoridade democrática, conforme os ensinamentos freirianos, não se omite e não compactua com licenciosidade. Ela organiza um ambiente para que o direito ao aprendizado de todos seja plenamente garantido. Condenar este educador significa punir o para-raio da comunidade escolar e chancelar a hipocrisia de um Estado totalmente omisso. Caros amigos, a gente vai usando e buscando um próprio paro de banho e usando justamente as próprias falas que o senhor falou antes da reunião de defesa e de acusação. Temos aqui uma professora insatisfeita, decepcionada. Quando a partir temos um professor que tem um relacionamento bom tanto com ele como tem mais professor. Temos um aluno que participa do Grêmio, está insatisfeita porque o horário não foi mudado. Temos também um aluno que qual se vê o rigor das regras, um mínimo exigente para que uma escola se posicione de forma ordenada. Temos uma mãe que representa um conselho escolar, a qual faz parte de toda a gestão escolar, que cita uma obra, uma irregularidade citada por ela, de um banheiro de uma obra. Temos também
aqui conosco o próprio réu e as provas que mostram ao contrário. Então, senhores, vemos que Vitor Paro mesmo fala em seu livro de gestão escolar que muitas vezes a escola pública gera no diretor um gerencialismo. Vitor Paro nos fala isso. Porém, o diretor, o gestor escolar tem que lutar diariamente contra isso, para que o bom funcionamento da escola possa ser sim seguido, para que o objetivo fim, que é a qualidade do estudante, o bem-estar do estudante, ele seja mantido. Paulo Freire, em suas grandes obras, ele nos diz dessa questão da dialogicidade. Temos aqui momentos pontuais, defesa e acusação, onde mostram pontualidades de insatisfação. Mas também temos na nossa defesa a fala de que existe algo maior, que é a organização, a busca por uma gestão, a busca por uma harmonia escolar, no ambiente escolar, para que o fim seja alcançado, que é o bem-estar do estudante. Então, senhores, não vou me alongar muito, apenas quero citar que a gestão escolar é algo complexo, onde, ao invés de se criar um gerencialismo, temos que buscar uma democracia, mas às vezes não conseguimos agradar a todos. Estou satisfeito. Obrigado, doutor. Vou fazer a consulta aos novos Estamos satisfeitos. Diante, meritíssimo, diante dos argumentos apresentados, tanto pela acusação quanto a defesa, que se sentem satisfeitos por terem debatido sobre os fatos. Não querem réplica nem tréplica? Não, eles declinam e, data vênia, o senhor deverá se reunir no momento com o corpo de jurado, o conselho de sentença, para que seja proferida a vossa sentença. Solicito que o réu fique de pé para ouvir a sentença proferida pelo excelentíssimo juiz Eduardo. O conselho de sentença decide, considerando os argumentos expostos, de que o diretor da escola pública não se profere sentença condenatória penal em face do diretor da escola pública, Marcos Andrade, diante da subjetividade apresentada diante dos crimes imputados. Tampouco se opera absolvição plena, no sentido de exclusão de qualquer forma de responsabilidade prática. Reconhece-se falhas de gestão que demandam intervenção corretiva, educativa e de acompanhamento. Assim sendo, solicita-se que seja feita a leitura na íntegra da sentença proferida pelo juiz. Sentença, veredito e medidas educativas. Relatório sucinto. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o diretor da escola pública, imputando-lhe condutas que teriam violado deveres funcionais e regras de garantia do direito à educação, conforme as teses de acusação apresentadas no processo. A defesa apresentou teses exculpatórias e justificativas baseadas em limitações de recursos, direcionamento pedagógico e ausência de dolo. Realizou-se júri simulado com produção de prova testemunhal, documental e sustentações orais. Questão central. Determinar se o diretor cometeu ilícito penal apto a ensejar condenação criminal ou se, alternativamente, sua conduta se subsume apenas às esferas administrativas / educativas, exigindo medidas pedagógicas e reparadoras. Fundamentação. Sobre o padrão probatório, as provas demonstraram sem margem razoável de dúvida a existência de falhas na gestão escolar, irregularidades na organização de atividades, decisões tomadas sem ampla consulta à comunidade escolar e omissões na proteção integral de alguns alunos.
Contudo, não restou comprovado o elemento subjetivo típico do crime imputado, dolo específico, ou culpa grave com previsibilidade e determinação suficiente para a configuração do tipo penal alegado. Distinção penal/administrativa diante da insuficiência de prova quanto ao dolo ou culpa grave exigidos para a condenação criminal e considerando o caráter público e pedagógico do cargo de diretor. Entendeu-se que as condutas observadas se enquadram primordialmente em esfera administrativa e disciplinar, bem como em necessidade de medidas educativas voltadas à melhoria da gestão escolar e à proteção dos direitos dos estudantes. Princípio da proporcionalidade e da função educativa da sanção. A resposta estável deve equilibrar a reprovação e ressocialização/capacitação. Penalidade criminal seria desproporcional face às circunstâncias e às finalidades do direito sancionador no contexto escolar. Medidas educativas e reparadoras são mais adequadas para prevenir reincidência e reparar o ambiente escolar. Veredito. O juiz, à luz das provas e do debate processual, decide. Por todo o exposto, não se profere sentença condenatória penal em face do diretor da escola pública, ante a ausência da prova suficiente do elemento subjetivo necessário ao crime imputado. Tampouco se opera a absolvição plena no sentido da exclusão de qualquer forma de responsabilização prática. Reconhecem-se falhas na gestão que demandam intervenção corretiva, educativa e de acompanhamento. Medidas aplicadas. Natureza educativa, corretiva e reparadora. Em substituição à condenação criminal e nos termos de competência deste tribunal, em júri simulado, determinam-se seguintes medidas com caráter educativo, temporário e supervisional. 1. Elaboração do plano de democratização da gestão escolar. No prazo de 60 dias, sob coordenação da Diretoria Regional da Educação, DRE, elaborará um plano de democratização com metas claras para a ampliação de espaços participativos, conselhos de escola, conselhos de classes, assembleias, protocolos de consulta e instrumentos de tomada de decisão colegiada. O plano deverá ser construído com representantes de professores, estudantes, famílias e servidores. 2. Formação continuada obrigatória. Realização em até 4 meses do curso certificado, mínimo de 40 horas, sobre gestão democrática, legislação educacional, LDB, pedagogias críticas, Freire e Libânio, e mediação de conflitos. A participação deverá ser comprovada por certificado emitido pela DRE ou instituição conveniada. 3. Oficinas de escuta e mediação comunitária. Implementar no prazo de 90 dias, ciclo de pelo menos 3 oficinas públicas de escuta por pais, estudantes e professores para acolher demandas e pactuar medidas coordenadas por mediador designado pela DRE. Relatórios de oficinas deverão ser apresentados trimestralmente ao juízo pelo período de 12 meses. 4. Supervisão técnica e avaliação semestral. Submissão à supervisão técnica do DRE por 12 meses, com relatórios semestrais ao juízo, avaliando cumprimento do plano de democratização e evolução das práticas participativas. A DRE indicará técnico responsável para acompanhamento. 5. Projeto educativo de fortalecimento da participação estudantil. Desenvolver em 6 meses projeto escolar que promova protagonismo estudantil, gestão de projetos, grêmios, conselhos estudantis, com pelo menos 20 horas de atividades abertas à comunidade a relatório de implementação. 6. Registro administrativo e advertência orientadora. Lavrar advertência administrativa andada em registro funcional, com recomendações claras de conduta alinhadas ao plano de democratização. O registro terá natureza educativa, permanecendo por prazo conforme normas administrativas aplicáveis. Condições de cumprimento e fiscalização. O cumprimento das medidas será acompanhado pela diretora regional de educação e comunicado periodicamente a este juízo. Em caso de descumprimento injustificado das medidas ora impostas, o Ministério Público poderá promover as ações cabíveis, inclusive reavaliação da responsabilização administrativa e eventual propositura de medidas sancionatórias previstas na legislação aplicável. Dispositivo ante o exposto. Julgo que a. Não há prova idônea para a coordenação criminal do diretor da escola pública Marcos Andrade. B.
determinam a aplicação das medidas educativas corretivas e reparadoras descritas na seção 5, com supervisão e prazos ali fixados. Determino remessa de cópia desta decisão à Diretoria Regional da Educação, ao Ministério Público e ao órgão de pessoal competente para fins de acompanhamento administrativo. Publique-se, registre-se, intime-se. Caucaia, 23 de junho de 2026, Doutor Eduardo Secund. Este júri nos mostra que a gestão democrática não é um Estado pronto, mas um processo em constante disputa. O chão da escola exige do futuro licenciado a compreensão de que a burocracia existe, mas a postura freiriana e o compromisso com a transformação social devem ser a bússola do gestor e dos professores para evitar o autoritarismo. Com isso, encerro o julgamento e obrigado a todos. Sessão encerrada.